Boa tarde, sou o professor Dr. Fabiano Reis e a aula de hoje então é sobre os núcleos da base e o centro branco medular cerebral. Então, o telencéfalo ele é constituído por dois hemisférios cerebrais e cada hemisfério a gente tem o córtex, a substância branca e internamente a substância branca a gente tem esses núcleos de substância cinzenta que são os núcleos da base. Então, por definição, são massas de substância cinzenta na base do telencéfalo e fazem parte dos núcleos da base: o caudado, putamen, globo pálido, claustrum, corpo amidaloide, núcleo accumbens e núcleo basal de Meynert. A função dos núcleos da base ela é relacionada a funções motoras, ao controle motor, e também uma função ligada à cognição, emoção, memória. Então, aqui é um esquema tridimensional mostrando as estruturas dos núcleos da base. Então, aqui em verde, a gente tem o núcleo caudado, que é uma massa alongada e bastante volumosa de substância cinzenta, que ele tem um formato de C, ele é mais volumoso na cabeça, ele tem um corpo e à medida que a gente chega na cauda, esse núcleo ele vai afilando. Internamente, a gente tem o lentiforme, aqui representado em azul, né, que seria então putamen e globo pálido. E mais posteriormente, aqui em vermelho, a gente tem o tálamo, que também tem bastante relação com essas estruturas do ponto de vista anatômico. Então, começando com o corpo estriado dorsal, ele é constituído por caudado, putamen e globo pálido. Então, aqui a gente tem o caudado, a cabeça do núcleo caudado, o putamen, e aqui mais internamente o globo pálido. Então, essa daqui é uma ponderação axial T2. Vejam que o líquor ele está branco. Os núcleos da base eles ficam mais brancos em ponderação T2, eles têm uma cor parecida com a do córtex. Então, aqui o caudado, que a gente sempre vê em relação com o ventrículo lateral. Então, aqui está o ventrículo, o caudado faz essa projeção internamente no ventrículo. O putamen, e internamente ao putamen, o globo pálido, que tem esse nome justamente por ele ser um núcleo com mais conteúdo de mielina, ou seja, ele tem uma cor mais escurecida em T2, uma cor mais semelhante, mais próxima de substância branca. Aqui mostrando então numa imagem coronal ponderada em T1. Então, corno frontal do ventrículo lateral. Cabeça do núcleo caudado faz projeção aqui. Da mesma cor que ela, mais cinza, mais escura, em ponderação T1, a gente tem o putamen. E mais internamente, e um pouquinho mais claro que o putamen, a gente tem o globo pálido. Aqui, uma imagem sagital ponderada em T2. Então, vejam essa massa em forma de C que faz projeção no ventrículo, é a cabeça do núcleo caudado. Internamente, putamen e globo pálido. E aqui, mais internamente, mais medial, né, se a gente for falar, o globo pálido, que é um pouco mais escurecido em T2 do que o putamen. Então, a definição de striatum ou neoestriado. Então, são aquelas fibras, né, são os núcleos que recebem as fibras nigroestriatais que vêm lá da substância negra, no mesencéfalo. Então, o striatum ou neoestriado, ele é constituído por caudado e putamen. Então,
caudado e putamen constituem o neo estriado ou estriatum. Aqui, então, representados putamen, caudado, formando o neo estriado. E aqui mostrando, então, na ponderação T1, imagem coronal, caudado, putamen e mais internamente, né, mais claro do que o putamen em T1, o globo pálido. O corpo estriado ventral, então, é uma parte dos núcleos da base com função límbica. Ele é constituído por porções ventrais do estriatum e do pálido, além desses, pelo núcleo accumbens. Então, aqui a gente tem uma estrutura de referência importante para achar a região do corpo estriado ventral, que são essas fibras aqui, que vão de um lobo temporal ao outro, que são as fibras da comissura anterior. Abaixo dessas fibras, então, a gente tem parte do estriado ventral. E aqui a região do núcleo accumbens, que a gente vê bem na face inferior e ventral do cérebro, na região em que o caudado e o putamen são unidos inferiormente. Então, vejam, até aqui a gente vê as fibras da cápsula interna. Mais inferiormente, essas fibras estão fundidas. E nessa região que a gente vai ver, então, as fibras do núcleo accumbens. Faz parte do sistema límbico e ele está relacionado a alguns comportamentos de adição, né, de vícios a drogas. E fica localizado, então, nessa região aqui inferior da face cerebral. O claustrum é essa fita de substância cinzenta que fica entre as cápsulas externa e extrema. Lentiforme é uma definição para núcleos da base, que é o somatório de putamen e globo pálido. Então, se às vezes existe uma lesão em tomografia que acomete tanto o putamen quanto o globo pálido, a gente descreve que essa lesão está localizada no núcleo lentiforme. Então, caudado a gente já comentou, núcleo accumbens a gente já comentou, e aqui o corpo amidaloide, que também é um outro núcleo da base. Então, ele está localizado na face medial antero-superior dos lobos temporais. Então, as amígdalas são essas massas esferoides de substância cinzenta que têm relação com regulação de controle alimentar, sexual e impulsos agressivos. Aqui, uma ponderação T1 coronal. Então, vejam, né? Na face medial do lobo temporal, aqui uma referência importante para a gente que é o corno temporal, aqui a gente vê a amígdala, ou corpo amidaloide. Aqui, próximo ao ventrículo, cabeça do núcleo caudado, putamen, mais externamente, internamente ao putamen, globo pálido. E aqui essa fita de substância cinzenta, que é um outro núcleo da base, que é o claustrum. E aqui mostrando essas mesmas estruturas, porém num corte mais posterior. Então, caudado, putamen, né? E aqui a gente vê a cabeça do núcleo caudado. Então, lembro que eu comentei lá no começo da aula. A cabeça do núcleo caudado tem uma localização mais próxima do ventrículo lateral e a cauda do núcleo caudado, uma projeção mais próxima ao corno inferior, ao corno temporal do ventrículo lateral. Bom, então mostrando aqui sagital, T2, então vejam aqui o líquor branco,
cabeça do núcleo caudado, fazendo essa projeção aqui no ventrículo. E mais internamente profundo, putamen e globo pálido. A amígdala está aqui no lobo temporal. Então vejam, tem o hipocampo aqui, a amígdala, essa estrutura que fica em cima do hipocampo. Face inferior do cérebro, núcleo accumbens septi. Aqui, corte sagital, T1, referências, órbita, lobo temporal, hipocampo, aqui, amígdala em cima do hipocampo. O caudado e putamen formam, então, uma unidade funcional única, que é o striatum ou neoestriado. Estão unidos entre si por meio dessas pontes, né, que atravessam o braço anterior da cápsula interna, que são as pontes celulares que unem caudado e putamen. Aqui, caudado, aqui, putamen. O núcleo basal de Meinert é um outro núcleo da base que está localizado entre a substância perfurada anterior e o globo pálido. Então, ele contém neurônios colinérgicos e tem uma função importante na memória e para o sistema límbico, conexões com os lobos temporais, com os hipocampos. A depressão desses neurônios colinérgicos do núcleo basal de Meinert é um dos substratos, né, que a gente ocorre para a ocorrência da demência de Alzheimer. Então, o núcleo basal de Meinert fica também aqui na face inferior e anterior do cérebro. Aqui superiormente a ele, então a gente vai ter putamen e a gente vai ter globo pálido. O globo pálido ele possui uma porção mais interna, né, que é o pálido interno, e que vai ter eferências que vão para os tálamos. E tem uma porção mais externa do próprio globo pálido. Essas duas porções estão separadas por uma lâmina medular medial. E o pálido externo está separado do putamen por meio da lâmina medular lateral. Então, nesse corte aqui, a gente vê essas duas lâminas, né? Então, que sejam aqui as estruturas: tálamo, braço posterior da cápsula interna, pálido interno, lâmina medular medial, pálido externo, lâmina medular lateral, putamen, cápsula externa, o claustrum, que é a fita da substância cinzenta, cápsula extrema, e aqui o córtex insular. Então, aqui, pálido. Em algumas imagens a gente consegue ver essas duas lâminas medulares. Em outras não, depende às vezes da espessura do corte. E são lâminas realmente muito finas. Então, nessa imagem, por exemplo, a gente consegue ver a lâmina medular lateral, que é essa fita de substância branca que separa o pálido do putamen. Alças funcionais envolvendo os núcleos da base. Então, como a gente viu, tem uma alça motora esquelética muito importante, que é a via direta, ou seja, impulsos do córtex cerebral motor primário, pré-motor, sensorial somático se projetam sobre o putamen. Do putamen há projeções para o pálido interno e para a substância negra, de onde saem impulsos para os núcleos talâmicos motores, que são os núcleos ventrais anterior e ventral lateral, de onde saem impulsos para o planejamento motor e para a elaboração do movimento. Então, no córtex motor primário, córtex pré-motor e córtex motor suplementar. Os núcleos da base também eles têm uma alça límbica, né? Então, o córtex temporal e os hipocampos têm uma projeção sobre o striatum ventral, que se projetam sobre o pallidum ventral, pálido interno, substância negra, e vão para os neurônios do grupo talâmico anterior, que é a parte do tálamo,
que têm função límbica e desses neurônios talâmicos anteriores se projetam no córtex do cíngulo e no córtex órbito-frontal. Passando para o centro branco medular do cérebro, ou seja, áreas de substância branca da citoarquitetura do cérebro, que a gente vai ver como áreas mais brancas em ponderação T1 e escuras em ponderação T2. Então, elas são constituídas por fibras de associação que ligam áreas diferentes, né, corticais cerebrais, que podem ser dentro do próprio hemisfério ou entre os dois hemisférios. E, além disso, a gente tem as fibras de projeção, que ligam o córtex a centros subcorticais no tronco e na medula. O centro branco medular do cérebro, ele é formado por fibras de associação intrahemisférica, que são essas fibras curtas, arqueadas ou em U, que estão entre um giro e outro, né? Então, são fibras bem curtas, representam a substância branca subcortical. Então, são essas fibras de substância branca aqui que ficam logo abaixo do córtex. E, além disso, tem as fibras de associação intrahemisféricas, com seus fascículos, longitudinal superior, que integra, né, áreas importantes da linguagem, fascículo longitudinal inferior, que vai do polo temporal ao polo occipital, fascículo unciforme e fascículo do cíngulo. Então, esses 4 fascículos são fibras de associação intrahemisféricas longas. Então, a gente normalmente não vê essas estruturas, né, nas imagens convencionais, e elas aparecem nas imagens em tratografia. Então, nas imagens convencionais, a gente sabe em que topografia esses fascículos se dispõem. Então, o unciforme, né, que une essa base do frontal, esses giros orbitários mediais, até o polo temporal. Então, aqui mostrando nessa visão sagital onde estariam as fibras do fascículo unciforme. Então, que são essas fibras que fazem desligação dessas duas áreas, né? Polo temporal, que é essa porção mais anterior, e giros orbitários mediais. O fascículo do cíngulo, então, ele percorre, né, o giro do cíngulo, o giro do mesmo nome, e vai da região fronto-orbitária, une o cíngulo e vai até a região parahipocampal, função predominantemente límbica. Em relação às fibras de associação interhemisféricas, né, então o corpo caloso constitui as fibras de associação interhemisféricas mais importantes. É o feixe mais compacto de substância branca cerebral. Então, normalmente, o paciente que tem uma doença que envolve a substância branca, como a esclerose múltipla, ele acaba tendo lesão no corpo caloso. Então, ele tem uma porção mais inferior, que é o rosto, uma porção mais anterior, que é o joelho, uma porção intermédia, que é o tronco, e a porção mais posterior é o esplênio. Então, ponderação sagital T1, corpo caloso, substância branca, parece branco. Então, rosto, joelho, tronco e o esplênio do corpo caloso. Aqui, joelho, vejam que é um corte coronal, bem anterior. Então, polo temporal e aqui, região frontal. Então, o joelho atravessando aqui as fibras, né, que atravessam a região interhemisférica, joelho do corpo caloso. E aqui já um corte mais posterior, então a gente tem as fibras do esplênio do corpo caloso. Joelho anteriormente, corte axial T1, esplênio posteriormente.
De fibras de associação interhemisférica, a gente tem também as fibras da comissura anterior, que é essa estrutura aqui no corte sagital T1, que une áreas temporais anteriores, amígdalas e áreas olfatórias. Então, uma imagem axial T2, né? Então, líquor branco, líquor nas cisternas branco. Então, a gente vê essa faixa de fibras de substância branca, ou seja, são escuras aqui na ponderação T2, que vão de um lobo temporal ao outro lobo temporal, e aqui o componente delas atravessando a região interhemisférica, né? Por isso que são fibras de associação interhemisféricas. E aqui no corte coronal, então nós vemos hipocampo aqui inferiormente, amígdala superiormente, e aqui as fibras da comissura anterior. Outra fibra de associação interhemisférica é a comissura do fórnix. Tem uma comissura que é muito pouco desenvolvida nos humanos, né? Difícil até da gente ver, e ela está relacionada aos fórnices, que nada mais são do que a conexão eferente das formações hipocampais. Então, aqui é o fórnix, propriamente dito, que é essa fita de substância branca, né, que é a formação de eferência dos hipocampos. Aqui também os fórnices, certo? Então, a gente vê eles onde? No corte coronal, sempre próximo aqui ao septo pelúcido, onde os fórnices se prendem. Das fibras de projeção, né? Então, as principais são as fibras da cápsula interna, que tem um braço anterior, um braço posterior e um joelho. O braço anterior, como a gente viu, separa o núcleo caudado do putamen. São fibras que têm sentido antero-posterior, são fibras frontopontinas que vão em projeções para tálamo no sentido antero-posterior. No joelho, que é a fusão das duas partes, a gente tem as fibras córtico-nucleares. E no braço posterior da cápsula interna, a gente tem as importantes fibras córtico-espinhais e radiações talâmicas. O braço posterior, ele fica entre os tálamos e o pálido interno. Então, muitas vezes, em ponderação T2, a gente vê esse escuro aqui, que é difícil de separar o que é pálido interno do que é braço posterior da cápsula interna. Mas em T1 a gente consegue delimitar melhor. Acima desse nível ventricular, as fibras descendentes motoras são chamadas de coroa radiada. No nível dos núcleos da base, que seria esse, essas fibras descendentes motoras são chamadas de cápsula interna. E abaixo desse nível, pedúnculo cerebral ou base do pedúnculo cerebral. Aqui um esquema de tratografia. Então, na tratografia, a gente tem o sentido das fibras, né? Então, as fibras que estão em vermelho são fibras que vão da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então, aqui representadas as fibras do corpo caloso. As fibras que a gente vê em cor verde, por convenção, são as fibras que vêm no sentido antero-posterior. Então, em se considerando a cápsula interna, o braço anterior da cápsula interna, aqui a gente tem as fibras frontopontinas. No braço posterior, são fibras descendentes motoras. Então, como a gente comentou, as fibras córtico-espinhais e as fibras das radiações talâmicas.